para quem vai assistir essa aula pela manhã, boa tarde, quem vai assistir no período vespertino, e boa noite para quem vai assistir à noite. Esta aula é sobre Fernando Pessoa, parte 1, mensagem. E, automaticamente, essa aula, no dia 30 de março do corrente ano, vai encerrar as nossas atividades deste mês de março. E eu queria começar com um pequeno trecho deste cordel, 130 anos do Fernando Pessoa. Cordel que nós lançamos em 2018 no nosso seminário que tratou de homenagear o poeta português. Diz o poeta Maestro Siqueira, autor do cordel: o leitor vá perdoando este meu gesto à toa. Meu talento não é muito, minha poética não é boa, para fazer um cordel sobre Fernando Pessoa. Mesmo assim fiz estes versos, incerto do seu valor, pois para o próprio poeta, o poeta é um fingidor. Eu fingi completamente ser esse assunto um doutor. Muito bem, este é o cordel do Maestro Lopes, que estamos lembrando hoje aqui, lançado em 2018 no nosso evento lá na URCA, que homenageou Fernando Pessoa. Bom, como eu já anunciei, o tema de hoje é a obra do Fernando Pessoa ele mesmo. O único livro que ele escreveu em português e publicado com ele em vida. Vimos isso que na aula anterior, que ele deixou também textos em inglês. Mas em português, o único livro, não falo aqui de artigo, de revista, de livro, publicado com ele em vida, é exatamente este livro que eu tenho aqui em minhas mãos, chamado Mensagem, ok? Mas, antes de passar para a mensagem, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão bônus da nossa última aula. Vocês lembram que nós indicamos alguns poemas do Mário de Sá Carneiro, do Sá de Miranda, do Pessoa e de um poeta anônimo, etc. Então, como dá para a gente comentar todas as questões, eu vou fazer aqui uma reflexão deste livro da PUC Minas Gerais, chamado Fernando Pessoa e o surgimento do sujeito literário. O sujeito literário, ou sujeito lírico, foi o nosso assunto naquela questão bônus. Vocês lembram, né? A questão do eu consigo mesmo, o desdobramento do eu, o eu profundo de outros eus. E aí eu trouxe para vocês uma reflexão para que vocês possam avaliar aquilo que vocês escreveram na questão bônus, que já está valendo. Já está valendo. Quem fez já está valendo, né? Hoje é o último dia para quem não fez, enviar a questão bônus. Já estou caminhando para outra aula hoje, né? Então hoje você pode ainda mandar sua questão bônus. Vejam bem, a questão bônus trazia diversos poemas falando do eu. Eu me perdi dentro de mim. Hoje, quando me sinto, é com saudade de mim. Eu não sou eu, nem sou outro, né? Então vimos vários poemas, alguns que eu coloquei na questão bônus, outros que eu citei na sala de aula, na aula virtual, né? E para isso eu pedi a vocês que fizessem uma reflexão, 15 linhas, 20 linhas, etc., né? E mandassem para nosso canal no YouTube. Se fizeram isso, vamos aqui uma avaliação geral sobre essa questão bônus. Veja bem, Fernando Pessoa e o surgimento do sujeito literário. Esse foi basicamente o tema da nossa questão bônus. Só que eu acrescentei outros autores para ficar uma coisa mais rica em termos de apreciação. A proposta da questão bônus era refletir sobre a obra do autor dos heterônimos como exemplo da crise da razão do homem na modernidade, para observar em seus textos e de outros autores a desconfiança ou a consciência da instabilidade de um eu que não pode de verdade ser e que não se reconhece, e porque está sempre diferindo entre um e outro, O objetivo, portanto, da questão bônus era observar como a obra pessoana relaciona-se com outras obras, com outros autores de épocas diferentes, e, ao mesmo tempo, pretendíamos ver como a obra pessoana
fala da impossibilidade da crença no absoluto, mostrando-se realização indubitável da dúvida e revelando a perda de algo racional, sustentado por valores que não mais se poderiam manter diante da reformulação das ciências e dos valores. E aí eu entraria no texto da PUC, que diz o seguinte: o texto pode, entretanto, propor ao leitor que texto? O texto pessoano e o texto de investigação do eu profundo e outros eus. O texto pode, entretanto, propor ao leitor um jogo e apresentar através do anonimato. Lembre-se que tinha até um poeta que eu não citei o nome, né? Ele ficou no anonimato, lembra disso? Né? No anonimato e a alterização, né? Um sujeito literário que se revela pelos sinais de sua ausência, numa fala que se coloca sempre fora de si mesma, não remete a nada ou a ninguém, indicando o impensável do pensamento, o invisível da visão e o indizível da palavra. Fernando Pessoa, em sua obra que destaca o sujeito literário, pode ser vista como um exemplar crise da razão do homem da modernidade, produção de alguém que finge. Essa obra acaba por ser a produção de um sujeito identificável apenas à sua enunciação. Lembre que nós falamos aqui sobre a teoria básica do texto pessoano. O poeta é o fingidor, finge tão completamente, chega a fingir que é dor, a dor que tivera sente, né? Então, vimos que o fingimento poético é uma teoria que o Pessoa, inclusive, se adianta a alguns teóricos do século XX. Contaminado pela repetição do fingimento, o leitor, nós leitores, né? Cita quem lê, né? O leitor é forçado a colocar a máscara. Olha que interessante, bem atual, né? O termo máscara. A entrar no jogo e a participar conscientemente da mentira. Mentira aqui no sentido artístico. Dessa arte de encenação, reveladora da infinita finitude do homem e de sua prisão no labirinto do tempo. Então, vocês estão percebendo a angustiante procura do eu por si ou pelo outro. A angustiante procura do homem pela sua identidade. E ele termina dizendo por quê? Finge aquilo que está sendo colocado. Pessoa encenou o seu prodigioso e radical sentimento de inexistência. Eu não sou eu, nem sou o outro. E ele diz, eu só sou eu quando me sinto diferente de mim. O bom português é várias pessoas. Então, Pessoa encenou o seu prodigioso e radical sentimento de inexistência, com suas contradições, proposta de vanguarda, com embates com a tradição. Lembram disso, né? Orfeu entrou em embate com a tradição. Pessoa também entrou em combate com a tradição, dentro da própria obra. Por exemplo, Mensagem vai entrar na contramão dessa ideia de modernidade explícita, que a gente pregou aqui naquela primeira aula, né? Sobre modernismo português. Tensões que envolvem um presente indesejado, um passado de repressão e contenção e ainda a miragem de um futuro dominado pela velocidade e pelo desalento. O poeta dá testemunho de quem não consegue mais enganar-se nem mistificar-se, sendo obrigado a reconhecer que o espírito não é autônomo, o consciente não é infinito e o inconsciente infinito. Sua produção aponta para isso e para o fora. O desdobramento infindo, a artificialidade, o superficial, o neutro, visto afinal como a essência e a beleza da arte, em troca do tradicional, valores profundos
e interiores que afinal serviam a poderes e a ideologias. Está morto o autor, dizem os seus textos. Viva a literatura e viva o sujeito literário. Enfim, essas reflexões estão naqueles poemas que vocês analisaram muito bem, né? E já estão concorrendo a uma propensa nota, né, antecipadora, quando você vai lá e se desnuda diante do canal, coloca suas opiniões, né, expõe suas opiniões, e isso expressa basicamente o que vocês tentaram fazer e conseguiram fazer, né? Mas é tudo isso, as contradições, os conflitos interiores, exteriores, internos, externos, literários, artísticos, né? Os embates do homem moderno estão expressos na Ordem de Pessoa, que continua a tradição literária do Sá de Miranda, por exemplo, mas atualiza para um contexto mais moderno. Portanto, como dizem alguns ao referir-se a uma composição que vocês conhecem, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Era isto para começar. É só o começo. Tem muita coisa pela frente. E agora eu quero que vocês comecem a pegar aquele material que eu mandei para vocês, aquele meu trabalho que está na revista O Berro, né? No blog Berro.net. Eu pedi a vocês que imprimissem ou colocassem sobre a mesa na aula quando eu precisasse, para que ele pudesse falar um pouquinho de alguns poemas. Claro que não vou falar de todos hoje, né? Mas com certeza aqueles poemas que eu coloquei lá naquele trabalho para o Berro.net serão utilizados em avaliações ou em aulas aqui com vocês. Para começar, eu queria apresentar para vocês este livro. Todos conhecem. Diz a lenda das grandes distribuidoras, diz a lenda das grandes editoras do Brasil, de Portugal e de Espanha e de África, que este livro é o livro mais lido em língua portuguesa. O segundo seria Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Mas eu não vou aqui entrar em detalhes e confirmar isso, né? Mas eu diria que provavelmente seja, se não mais lido hoje, né? Porque há contradições hoje em relação à Pessoa e a Camões. Quem é mais lido hoje no Brasil? Em Portugal? Aqui no Brasil, com certeza a Pessoa já bateu Camões no sentido que vocês querem dar a palavra, né? Mas eu diria que esse livro é o mais conhecido da língua portuguesa, né? Não só dentro dos países lusófonos, como dos países não lusófonos. É o famoso poema épico do Camões chamado Os Lusíadas. E aqui o segundo livro de hoje, que é o livro Mensagem, né? Mensagem do Fernando Pessoa, publicado em 34. Esse publicado em 1572, em pleno Renascimento português. E esse em 34, durante o século XX. E, como eu já disse, o livro de Pessoa, em português, publicado por ele vivo, claro, né? A obra dele, póstuma, é muito grande, mas se é póstuma, ele não participou da publicação dessas obras. Mas é assunto para outra aula. Muito bem, qual o interesse de colocar esses dois poemas aqui? Inicialmente, a gente vai dizer o seguinte, que o poema Mensagem de Fernando Pessoa, ou o livro, se quiser chamar o livro de Fernando Pessoa, ele é tributário aos Lusíadas. Fica bem claro quando se lê os Mensagem, referências explícitas aos Lusíadas. Por exemplo, no livro Os Lusíadas, do Camões, há um poema chamado O Gigante Adamastor, que seria o Cabo das Tormentas. E no poema de Fernando Pessoa há um chamado Mostrengo ou Monstrengo, que é o mesmo tema, com outro nome, mas com a mesma identificação. Ou seja, há poemas em Mensagem que remetem claramente à obra de Fernando Pessoa, de Camões, né? Então, eu diria que há uma intertextualidade explícita em alguns poemas dos dois livros. Agora, eu queria inicialmente diferenciar os dois poemas, ou se quiserem, as duas obras. Vamos começar com Os Lusíadas. Os Lusíadas
de Camões é considerado ou considerada a obra-prima do poeta. Vocês conhecem muita parte lírica dele também, sonetos, por exemplo, de Camões. A obra popular dele também é muito conhecida, mas, sem dúvida, essa aqui é aquela que é a exponencial. Então, este livro é uma epopeia. É uma epopeia no modelo dos gregos e romanos, né? Se diz que os Lusíadas é uma referência a Eneida de Virgílio, né? Porque Virgílio se remete a Homero e Camões se remete a Virgílio. Eu teria a seguinte passagem: Homero, Grécia, Virgílio, Roma, Camões, Portugal, Bento Teixeira, Brasil. Então você percebe a tradição literária clássica repassada de gerações e povos diferentes: gregos, romanos, português e brasileiro. Por que você tem Bento Teixeira? Porque Bento Teixeira escreveu a prosopopeia e ele diz aos amigos que a prosopopeia dele é uma imitação dos Lusíadas. É um poema épico para o Brasil. Na verdade, vai para Pernambuco e para o Brasil, né? E um pouco mais para a Índia. Mas, de certa forma, a prosopopeia já vai trilhando a herança camoniana. E temos aí várias outras influências que eu vou parar por aqui. Então, só retomando. Homero representa a tradição épica com a Odisseia, né? Com a Ilíada, com a Guerra de Troia, né? E já temos aí depois o Virgílio com a Eneida em Roma, Camões em Portugal com os Lusíadas e Bento Teixeira no Brasil com prosopopeia, que claro não tem a mesma envergadura do poema do Camões, mas fica a influência. Então, os Lusíadas, portanto, representam o ponto alto da poesia épica em língua portuguesa. Em língua portuguesa, eu poderia citar também, por exemplo, o Milton na literatura inglesa, mas vamos ficar só com Camões. Então, essa obra de Camões, portanto, ela retoma, ela reverencia, na época do Renascimento português, reverencia a tradição grego-romana, ou clássica, em que os grandes autores e filósofos gregos e romanos foram revisitados na arte e, claro, na literatura portuguesa, em especial com Camões. Bom, então, a epopeia é uma poesia... É uma poesia, portanto, em versos, é uma narrativa, por exemplo, em versos, que exalta feitos heróicos. E quais são os feitos heróicos aqui exaltados? São os feitos dos grandes nautas portugueses. Por isso, eu até citei hoje no meu Instagram, numa postagem que eu fiz, eu citei uma dedicatória que eu recebi de minha esposa, em 2017, meu aniversário, onde ela colocou o seguinte no livro: o mar com fim é grego e romano, o mar sem fim é português. Camões chega a dizer, ele não nega, claro, ele não nega a importância de Homero e de Virgílio, dos gregos e romanos, mas ele diz com essa epopeia portuguesa e com os feitos portugueses que o mar com fim é grego e romano, mas o mar sem fim é português. Aí a pessoa vai lá na frente de mensagem pegar carona e diz que conquistemos de novo a distância geográfica, mas que seja nossa. Ou seja, a pessoa já remete que Portugal conquistou o mar, expandiu o seu império, mas perdeu. A pessoa diz: eu agora quero a conquista, mas eu quero definitiva, eu não quero mais perder essa conquista, né? Então, repare aí que você percebe a relação entre a poesia clássica, o Camões e Fernando Pessoa, já para citar alguns exemplos. Então, para Camões, os Lusíadas, sem dúvida, iriam suplantar os feitos dos anteriores gregos e romanos, tanto no aspecto da conquista e expansão marítima, né, de Portugal e da Espanha, né, dois exemplos, como no aspecto artístico. Ele tem crença que a sua elaboração da tradição grego-romana iria superar o trabalho dos gregos e romanos, porque a arte portuguesa de navegação teria superado a dos gregos e romanos. Então, já se percebe aí, portanto, o valor que Camões dá a esse seu trabalho, né, que ele teria salvo no naufrágio
e publicado com muita dificuldade com o apoio de Dom Sebastião. Dom Sebastião, inclusive, é homenageado do poema. E Dom Sebastião vai ser depois personagem de Mensagem. Reparem bem aí. Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, né, dos Lusíadas, teria ajudado na publicação da obra, com sua influência, e é homenageado por Camões, e inclusive recebe uma pensão do rei, Camões, pensão que ele mal recebe até o fim da vida, né? E em Mensagem, Dom Sebastião reaparece como personagem em quase todo o livro, em especial na segunda e terceira parte de Mensagem. Então, reparem bem as relações intertextuais. Mas, voltando para os Lusíadas, é um poema épico, ou se quiser, é uma epopeia. Como se marcaria aqui uma epopeia? Veja bem, a epopeia camoniana, que é a que nos interessa nesse momento, porque há uma variante dessa epopeia. Você tem o Caramuru e o Uraguai, por exemplo, né? São dos epopeias brasileiras, sendo que a primeira segue o modelo camoniano. Já o Uraguai já não segue o modelo camoniano na estrutura. Vamos lá. Qual seria essa estrutura? A poesia épica camoniana tem a seguinte estrutura: introdução, narração e epílogo. Introdução, narração e epílogo. Ou seja, são três partes bem destacadas. A introdução, onde Camões vai apresentar qual é o objetivo do seu poema. Ele vai dizer que esse poema, Os Lusíadas, de sua autoria, vai exaltar o ilustre peito lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, né? Ele vai dizer que esses nautas chegaram a lugares nunca antes navegados e expandiram a fé e o império. Então, basicamente, na introdução, nós teremos o quê? Teremos a apresentação do tema que Camões vai tratar depois da narração, e esse tema ele já começa em grande estilo. Ou seja, é como se você começasse com a música lá em cima, né? Bem alto o som, e Camões vai deslizar por esse momento, dizendo que vai cantar o ilustre peito lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Porque nos Lusíadas há uma deusa que está a favor dos portugueses e dois deuses contra os portugueses. Então, há uma divisão, né, entre os deuses. Uns querem apoiar os navegantes, outros não querem apoiar os navegantes. Termina vencendo o apoio da deusa que vai proteger os portugueses. Eles vão chegar até o seu objetivo e voltar depois a Portugal, passando pelo dos Amores. Bom, então, a estrutura, introdução. Outra coisa que aparece também no poema épico é a invocação. O que é a invocação? A invocação é uma súplica. Se você, por exemplo, é cristão, católico, né, você invoca a Virgem Maria. Se você é romeiro do Padre Cícero, você vai dizer: valeu meu Padre Cícero e a Mulher das Candeias. Então, invocação é você dirigir-se à divindade ou a seus representantes pedindo apoio, pedindo defesa, acompanhamento, força. Quem são as pessoas, né, que Camões invoca no poema para protegê-lo? As ninfas do Tejo. Isso é a invenção de Camões. Ninfas do Tejo. Ninfas são elementos que vocês conhecem, né, personas da mitologia clássica. Camões cria as ninfas do Tejo que iriam protegê-lo, tanto na escrita como proteger os portugueses, portanto, nessa viagem tão difícil. Porque não era uma viagem tão fácil. É bom lembrar isso, né? Vamos depois ver isso com mais detalhes. Então, a apresentação, onde o poeta ou a voz lírica vai dizer qual é o seu objetivo: cantar o ilustre peito lusitano, que até os deuses obedeceram. Netuno e Marte obedeceram. E cantar também as façanhas dos reis que foram devastando a fé e o império. Ele disse que também havia a intenção de, além de conquistar terras, expandir também a fé católica, porque Portugal e Espanha foram os baluartes do catolicismo, especialmente quando houve um rompimento, né, na Europa da cristandade. Bom,
Então, temos aí a apresentação, a invocação e temos também o que? A dedicatória. A quem Camões dedica o seu poema? Ao el-rei Dom Sebastião, jovem rei de Portugal, que depois vai fazer uma coisa horrorosa, vai estragar seu reinado e vai morrer lá em Alcacequebi, na África. Tema de mensagem, aguarde, tema de mensagem. Né? Então, ele vai fazer uma aventura despreparada, vai combater os mouros na África, em busca de expansão, e vai morrer lá no deserto de Alcacequebi. Então, Dom Sebastião, ele vai morrer, inclusive, em 1580, mesmo ano que Camões morreu. Quer dizer, pouco ano depois de publicar Os Lusíadas, morre Camões e morre Dom Sebastião. Né? Morre o poeta e o seu protetor. E também, como diz Pessoa, louco, porque quis grandeza que a sorte não dá. Então, Dom Sebastião vai ser homenageado do livro, da obra, porque ele teria ajudado Camões a publicar essa obra. Ele deu uma pensão que ele manteve com raridade, né? Mas manteve até o fim da morte do poeta, que hoje está enterrado no convento do Gerônimo de Portugal, mas foi enterrado quando morreu em Cova Rasa. Bom, então seríamos o quê? A apresentação, invocação e dedicatória. Qual é a outra parte? Que já é a segunda parte. Essas três subdivisões estão na introdução, né? E agora vem a narração, que é a parte maior do poema. Não chamaria epopeia se a maior parte não fosse narração. Portanto, os Lusíadas são uma narração em versos. Portanto, a maior parte dos textos, dos poemas de Os Lusíadas são de forma narrativa. Aí você vai encontrar os grandes feitos portugueses, vai encontrar a chegada lá nas Índias, vai ver os sortilégios e as alegrias dos portugueses na ida, na volta, no combate aos mouros, aos inimigos de Portugal, etc. E a última parte é o epílogo. Vocês lembram que eu falei que o livro começa com a música lá em cima, né? Lá em cima a música, mas lá em cima. Mas na última parte a música vai descendo, 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 e a voz lírica diz assim, ou a voz lírica que personifica o próprio Camões, que foi soldado, foi marinheiro, foi náufrago, foi preso, foi degradado, veio da miséria, né? Ele viveu tantas aventuras que ele, portanto, é um conhecedor do que ele fala. Então, essa voz lírica que começou exaltando os reis e o povo de Portugal, a nobreza de Portugal, os grandes feitos de Portugal, né? A fé cristã, a expansão marítima. Na última parte, no epílogo, temos já uma voz rouca, que diz, esta voz está rouca e ensandecida, porque cantou os malfeitos dos portugueses. O que é que ele quer dizer com isso? Que no final do poema, Camões já percebe aonde vai terminar essa cobiça por ouro, prata, escravo, índio, pau-brasil, especiarias, né? Então ele já tem o texto, ele vai caindo como se fosse uma peça teatral, vai diminuindo, vai fechando a cortina e fecha com desilusão. Antes mesmo do epílogo, dentro dos Lusíadas, há um episódio chamado Velho do Restelo, né? Que é uma voz de um senhor quase profética, né? De barbas longas, que se aproxima da caravana, do navio, e diz, vã cobiça, glória de mandar. Ele maldiçoa navegações. Então, quem seria esse velho do Restelo? Seria a velha tradição, né? Enquanto eles representam a modernidade, o renascimento, o espírito moderno, o velho representa a tradição, dizendo, olha, cuidado que vocês estão caindo no abismo. A cobiça de vocês vai levar Portugal a um fracasso. E o que vai acontecer, inclusive, em 1580? Em 1580, com a morte de Dom Sebastião, Portugal cai em domínio de quem? Do seu vizinho mais temido. Vocês já sabem, vão saber essa mensagem, que Portugal foi um estado da Espanha, até tornar-se independente, né? E aí, o que acontece? Portugal, com a morte de Dom Sebastião, que não tinha filhos, era um jovem, um adolescente imaturo, ou um jovem imaturo, ele tinha um pouco mais de 20 anos quando chegou ao poder,
né? Então morreu muito jovem, né? E com a morte de Dom Sebastião, que não tinha herdeiros, Portugal cai em domínio espanhol, né? E quem é que vai governar Portugal? Vai ser o rei de Espanha, que vai anexar Portugal aos seus domínios, né? Então, de 1580 até 1640, Portugal e o Brasil vão pertencer à chamada União Ibérica. Se você quiser assustar um português, os portugueses assim, fiéis à tradição, fale desse assunto, que ele discute em sua casa. É um assunto tabu em Portugal, que é a chamada União Ibérica, quando Portugal volta a ser província espanhola, né? Então, é o maior reino da época. Espanha, Filipe, rei de Espanha, Filipe, parente de Dom Sebastião, né? Mas não era irmão de sangue, por exemplo, né? Não era pai, não era filho, né? Felipe da Espanha, com a Espanha e suas colônias da América. Portugal com o Brasil e colônias africanas formam um dos maiores impérios da época, chama-se União Ibérica. 1580, morte de Camões, morte de Dom Sebastião, e Portugal cai em domínio espanhol, até 1640, quando Portugal retoma a ser uma nação independente do domínio espanhol. Então vocês estão vendo aí que esses assuntos, eles historicizam os Lusíadas. A glória da expansão marítima, a chegada às Índias, Vasco da Gama, que representa o nobre espírito português. A nobreza portuguesa, que em nome do povo e em nome do rei, toma posse das terras conhecidas, né? Em especial depois do Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha dividem o mundo conhecido, em especial para suas realezas, Espanha e Portugal. Então, essa seria uma apresentação dos Lusíadas. É uma epopeia clássica, no modelo de Homero e de Virgílio. De mensagem. Mensagem é um poema épico, gravem bem. Mensagem é um poema épico, mas mensagem não é uma epopeia. Que coisa estranha, professor. Onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: os elementos épicos estão presentes em mensagem, mas aquela estrutura que vocês viram, invocação, dedicatória, apresentação, narração e epílogo, não estão em mensagem. Então, se não é essa estrutura, qual é a estrutura do poema épico, mas não é epopeia, mensagem? Vamos lá. Quem tiver o livro pode abrir o livro, pode abrir agora, né? Lembrando que mensagem começa com uma frase em latim, né? A epígrafe de mensagem é em latim. Se você tiver o livro aí, você vai verificar. Benedictus Dominus Deus, noster que dedice nobis signo. Que traduzindo seria: bendito seja Deus que nos deu o sinal. Essa é a frase que abre mensagem. Você já percebe pelo teor, né, um pouco de cristandade, religiosidade, espiritualidade, né, temas que vão também comparecer na obra Mensagem, eu diria até muito mais do que nos Lusíadas, que tem o elemento cristão, mas tem o elemento mitológico muito forte. Então, Mensagem tem a seguinte divisão. A primeira parte, brasão. Vou me virar um pouquinho aqui, ver se a câmera pega bem direitinho aí. Aqui está o brasão de Portugal. Está aqui o brasão de Portugal. Aqui estão os castelos, né? Aqui estão as imagens que simbolizam Portugal, né? A sua origem real, a sua nobreza, né? Então aqui é o escudo, o brasão de Portugal, que faz parte da bandeira de Portugal, né? Com essas cores que nós tínhamos até no Império. Essas cores, nós tinha essas cores aqui. Com a independência do Brasil, né? Há uma mudança que permanece o verde e o amarelo, mas saiu o vermelho da bandeira brasileira, né? Porque já não é mais província portuguesa. Então, esse brasão aqui, vou voltar aqui, esse brasão, ele é, digamos assim, o tema principal da primeira parte do livro Mensagem. Dentro do brasão, vai ter subdivisões, como campos, castelos, lá, né? Castelos, vocês viram, castelos e quinas, vocês viram aí na bandeira, quinas, né? Coroa, timbre, etc. Então, qual é o tema, para resumir para vocês, o tema principal da primeira parte do livro Mensagem? É a origem e formação
do Reino de Portugal. Teremos a origem mitológica e a origem histórica. Na origem mitológica, segundo a tradição, quem fundou Lisboa, capital de Portugal, foi Ulisses. Repara aí, Ulisses, que é o personagem da Odisseia de Homero. Só para que você fique assim, doido para ler o livro, já querendo ler o livro agora, vou passar... Calma, vamos devagar. Só para você ficar já assim, dentro do aspecto da obra, veja mais ou menos o que diz o poema, que é um dos primeiros poemas do livro. Diz Ulisses: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus. Vive desnudo. Este, Ulisses, né? Este que aqui aportou em Lisboa, em Portugal, foi por não ter existido. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, nos veio e nos criou. E assim, a lenda que é Ulisses, escorre a entrar na realidade. E a fecundá-la decorre. Embaixo a vida metade, de nada morre. Então, o que ele quer dizer com isso, Fernando Pessoa? Que é tão forte a lenda, é tão forte o mito é o nada que é tudo, que hoje você pode dizer, a fundação de Portugal se deve a Ulisses, quando vinha da guerra de Troia, né, enfrentou vários problemas na sua viagem de volta, parou lá no lugar onde hoje é Portugal e fundou o Lisipona, cidade de Ulisses, que hoje é o quê? Lisboa, capital de Portugal. Isso é verdade? Não sendo dogmáticos. Isso é mito. O mito é aquilo que escorre a entrar na realidade. Então, você vai separar o que é e o que não é. Então, aqui você já tem uma referência, por exemplo, a um personagem homérico, que é o Ulisses ou Odisseu, né? Odisseu ou Ulisses, como queiram chamar, é o mesmo personagem. Então, na primeira parte você vai ter a origem mitológica, que seria Ulisses, e a origem pré-histórica e histórica. A origem pré-histórica se refere a um personagem que combateu os romanos quando Portugal ainda nem existia. Esse personagem, chamado Viriato, vai combater os romanos que invadiram a Península Ibérica numa época que Portugal não existia. E, claro, ele perde a luta com os romanos, mas ele representa o primeiro português que lutou por Portugal antes de Portugal existir. E o terceiro personagem é o Conde Dom Henrique. Né? O Conde Dom Henrique é o homem que vai casar com a filha do rei de Espanha, vai ganhar desse rei uma possessão de terras, em homenagem à luta contra os mouros, inimigos dos cristãos da época, e aí ele casa com essa princesa, né? E vai receber uma porção de terra, onde hoje seria Portugal, ou onde hoje é Portugal, seria o chamado Condado Portucalense. Então, Dom Henrique e Dona Tareja é o casal real que vai ser o fundador de Portugal. Desse casal vai nascer o Dom Afonso Henrique, que vai combater a própria mãe, que era espanhola, para tornar Portugal independente da Espanha de fato. Né? Então, esses três personagens, Ulisses, Viriato e o Conde Dom Henrique e sua família, são os fundadores mitológicos, pré-históricos e história da nação portuguesa. Né? Aí em seguida ele vai falar de reis, de príncipes, né? De grandes homens de Portugal, que construíram cada um à sua maneira, com sua missão, né? Com seu trabalho, conquistaram o brasão de Portugal, conquistaram a nação portuguesa em relação ao progresso, às navegações, à expansão marítima e outros temas famosos como a cristandade e a história de Portugal. A segunda parte chama-se Mar Português. Atenção! No final desta aula, vocês vão ouvir o poema Mar Português, que dá nome a essa segunda parte, para abrir a nossa próxima aula, porque mensais são duas aulas. A de hoje e a próxima, que vai ser em cima dos textos que eu indiquei lá no material do Berronet, que você já tem aí, né? Mas quem quiser pode pegar o livro também, se quiser pegar o livro da internet, ou se estiver em casa pode pegar. Mas os textos que eu vou trabalhar estão lá, né, no Berronet ou em material que eu posso botar para vocês se precisar alterar algum percurso. Então, a segunda parte é Mar Português, que começa com o poema O Infante.
que diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, o infante Dom Henrique nunca navegou. Foi chamado de um navegador. Era um pesquisador, um cientista, um príncipe, não virou nem rei, né? Um príncipe que se dedicou aos estudos náuticos e fundou a escola de Sagres, que é chamada de a Universidade do Mar, que permitiu aos portugueses se prepararem. Olha aí, pessoal, é importante o estudo, a pesquisa, a academia, a universidade, porque você estuda, se prepara para você poder depois aplicar isso em sua vida. Não adianta você querer também teoria sem a prática, mas a prática requer teoria inicial, leitura, pesquisa. Então Portugal se preparou, país pequeno, ou ia para o mar ou se acabava, então correu para o mar, e para isso teve o quê? O infante Dom Henrique, a escola de Sagres, os grandes navegantes como Vasco da Gama, Diogo Cão, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, etc, etc, são tantos. E essa expansão vai chegar ao Brasil, né? Eu falo disso depois, porque uma das coisas que o Camões não fez nos Lusíadas foi destacar o Brasil. Ele já conhecia o Brasil, Camões, já sabia que o Brasil existia, mas ele fala do Brasil uma vez bem pequenininha. Lá nos Lusíadas, Camões faz, acho que ele cita o Brasil em 2 versos só. Ele diz: nobres portugueses, vocês não vão parar por aqui. Chegarão a uma terra onde a maior riqueza é uma madeira vermelha. Ponto, está aí o Brasil. Então Camões ficou devendo isso. Mas eu vou dar para vocês aqui uma leitura. Tem um poeta cearense que morreu na França, José Albano, que era fã de Camões. Ele só tinha 2 ídolos, Cristo e Camões, né? Então ele disse que Camões cometeu um grande erro, não fala do Brasil. O que ele faz? Ele escreve o 11º poema dos Lusíadas, dedicado só ao Brasil, inclusive imitando o formato do texto camoniano, inclusive das rimas, no estilo, verso decassílabo, etc. Então José Albano, que é um cearense, poeta, que morou em Portugal, morou na França e morreu lá, ele escreveu o 11º Canto dos Lusíadas, em que ele homenageia o Brasil, já que Camões falou muito pouco do Brasil, apenas desse trechinho que eu falei para vocês. Bom, então, a segunda parte é o mar português. Vai falar aqui do infante Dom Henrique, vai falar do Mostrenco, aquele texto que eu falei para vocês, que está lá nos Lusíadas também, com outro nome, Gigantamastor, né? Relendo os Lusíadas aqui. Vai falar de Colombo, vai falar do Brasil também, mas assim, rapidamente, lá dentro do texto Ocidente. Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, da última nau que traz Dom Sebastião. Vai fazer uma prece no final, mas sem dúvida, nessa parte aqui, o poema mais emblemático é Mar Português, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E a última parte chama-se a terceira parte, o Encoberto. Quem é o Encoberto? É o rei Dom Sebastião, que assim como Ulisses, virou mito. Mas vamos comparar Ulisses e Dom Sebastião depois? Ulisses era um personagem da mitologia greco-romana, que passou da Guerra de Troia. É o principal personagem da Odisseia, de Homero, né? E aí, o que acontece com Ulisses? Ele passa por Portugal e cria uma cidade chamada Lisipona, que seria Lisboa. Então, ele sai da mitologia e entra na história. Dom Sebastião, rei de Portugal, governou Portugal muito jovem, né? Ajudou Camões com os Lusíadas, foi para a África bater os mouros, morreu em Alcacequebi. Sai da história e vira mito. Por quê? Dom Sebastião passa a ser o encoberto, o desejado, a Eucaristia nova, né? Passa a ser o novo Galaás. Então ele começa a incorporar um certo messianismo, aquele que vai voltar para reerguer o império. Aquela expressão que vocês conhecem da Bíblia, né? Que os hebreus esperavam um Cristo guerreiro para salvar os judeus do Império Romano, né? Mas só que o império dele era de outro mundo. Aqui Dom Sebastião tem coisa parecida. Ele vai ressuscitar. Ele não morreu, ele é um mito, ele não morreu. Ele vai ressuscitar, o ser humano vai ressuscitar e vai voltar para tornar Portugal independente das suas crises. Eu comento mais sobre isso na próxima aula, mas não quero adiantar aqui como seria essa volta de Dom Sebastião, né? Então, mas a terceira parte é Dom Sebastião, o personagem. O quinto império, que é o Império de Cristo,
E quem comanda esse império? Dom Sebastião em Portugal, né? O desejado quem é? Dom Sebastião. E as afortunadas, onde está o corpo do rei? O encoberto quem é? Dom Sebastião. O Bandarra, quem é o Bandarra? O Bandarra é um poeta popular que em trovas, em versos, né, falou sobre o sebastianismo, que depois vai ser tratado, sabe por quem? Pelo padre Antônio Vieira no Barroco Luso Brasileiro. Por isso que aparece aqui também o Vieira, né? Aquele famoso orador sacro do Barroco Luso Brasileiro. E aí, a última parte divide-se em os símbolos, os avisos e os tempos. E aí, a última parte da terceira parte, vamos chamar assim, né? A subdivisão da terceira parte, ele se refere a tempo, noite, tormenta, calma, antemanhã, nevoeiro. É como se dissesse assim, a mudança de tempo vai fazer com que eu fique na espera do que vai acontecer. Dom Sebastião virá ou não virá? Gente, é um mito tão conhecido, que aqui no Brasil, em Canudos, Antônio Conselheiro pregava a volta de Dom Sebastião. Houve uma novela da Manchete, da Mandacaru, na Manchete, não existe mais hoje, Manchete, em que Dom Sebastião voltava, mas em forma de mulher. Mandacaru, não, então, é um mito que extrapolou, né? A Pedra do Reino aqui na Paraíba, né? Ariano Suassuna citou isso. Então, Dom Sebastião, sem dúvida, é o personagem principal nessa última parte do livro Mensagem. Ele tem sido anunciado desde o começo. E reparem, mito e realidade. Ulisses e Dom Sebastião. Lá vem isso, ó. Mito e realidade. Ulisses e Dom Sebastião. Começa a pensar isso, para entender o que vem por aí, né? Então, Mensagem, portanto, não é um poema igual aos Lusíadas. Os Lusíadas são uma epopeia. Mensagem é um poema épico. Os Lusíadas têm caráter narrativo. Eu diria que Mensagem tem caráter mais reflexivo. Não que não há, não, mas basicamente em Mensagem há uma reflexão. É como se fosse uma dissertação sobre o que Camões falou, né? Então, os dois se completam, Mensagem e os Lusíadas. Mensagem atualiza os Lusíadas, é bom que se diga isso. Eu sou chamado a ler os Lusíadas quando leio Mensagem, porque há referência explícita a Camões e há Mensagem. E interessante, em 1912, se não me falha a memória, Pessoa escreveu um artigo chamado hoje de O Super Camões. Hoje, não era esse o título não, mas hoje chama com isso, Super Camões, ou o Super Camões. Nesse artigo, o que a pessoa diz? Brevemente, 1912, há de surgir entre nós um grande poeta, que ao surgir, vai colocar a figura até aqui, exponencial de Camões, em segundo plano. Aí eu pergunto a vocês, quem seria esse poeta? Pensem. Tome água, está pensando? Eu já pensei. Está aqui. Só pode ser ele. Não houve outro poeta depois de Camões tão influente, tão exponencial, tão destacado, tão estudado, tão comentado, tão mal utilizado também em frases soltas como Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Então, sem querer dizer que ele é profeta, que ele antecipou, fez profecias, ao falar de um Super Camões, Pessoa estabeleceu o seu reinado. Sai Camões para descansar e entra agora Fernando Pessoa. E hoje, eu diria que os dois estão caminhando lado a lado, colaborando para enriquecimento da literatura em língua portuguesa, não só lá para Portugal, mas os países que falam português devem ter orgulho de terem autores como Camões, Pessoa e Saramago. Eu vou deixar agora a questão bônus, que eu já dei a dica, mas eu vou pedir que vocês façam a questão bônus assim. Vocês, baseado na aula, vocês vão ler o poema Ulisses, que está em Mensagem, e vão ler o poema Dom Sebastião, Rei de Portugal. Esses dois poemas, Ulisses e Dom Sebastião, Rei de Portugal, estão em Mensagem. Ulisses eu já li para vocês há poucos instantes.
de mensagem, logo no início de mensagem. E o Dom Sebastião, eu vou ler para vocês agora, para ajudar. Vocês anotem aí o poema e pesquisem. Caso não esteja a minha relação do Bernet, pode pegar da internet. Pode pegar, fazer a pesquisa no Google. Dom Sebastião diz o seguinte: louco, louco sim, porque quis grandeza que a sorte não dá. Não coube a mim minha certeza, por isso onde o areal está. Ele desapareceu no deserto de Alcacequebi, lá na África. Ficou meu ser que houve, não que há. Reparem. Ficou meu ser que houve, não que há. Reparem bem aí. Dom Sebastião para aproximar de Ulisses. Minha loucura, que pessoa trata os heróis portugueses como loucos em mensagem. Loucos porque quiseram grandeza para Portugal. Minha loucura, outros que a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem? Mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, aqui é o próprio Dom Sebastião. Eu sou louco. Por que eu sou louco? Porque eu quis grandeza que a sorte não dá. E aquele ser que eu fui está lá enterrado, mas o ser que eu sou não está mais lá. Compare esses dois poemas, Ulisses e Dom Sebastião, e digam onde é que eles se aproximam, os dois personagens, Ulisses e Dom Sebastião, onde eles se aproximam ou se afastam. Mande um comentário para o nosso canal no YouTube. Curta a aula e depois comente o poema. Você tem a semana todinha para mandar o comentário. Na próxima terça-feira já é outra questão bônus. Muito obrigado e até a próxima aula. Para quem vai assistir essa aula pela manhã, boa tarde, quem vai assistir no período vespertino, e boa noite para quem vai assistir à noite. Esta aula é sobre Fernando Pessoa, parte 1, mensagem. E automaticamente, essa aula, no dia 30 de março do corrente ano, vai encerrar as nossas atividades deste mês de março. E eu queria começar com um pequeno trecho deste cordel, 130 anos do Fernando Pessoa. Cordel que nós lançamos em 2018 no nosso seminário que tratou de homenagear o poeta português. Diz o poeta Maestro Siqueira, autor do cordel: o leitor vá perdoando este meu gesto à toa. Meu talento não é muito, minha poética não é boa, para fazer um cordel sobre Fernando Pessoa. Mesmo assim fiz estes versos, incerto do seu valor, pois para o próprio poeta, o poeta é um fingidor. Eu fingi completamente ser esse assunto um doutor. Muito bem, este é o cordel do Maestro Lopes, que estamos lembrando hoje aqui, lançado em 2018 no nosso evento lá na URCA, que homenageou Fernando Pessoa. Bom, como eu já anunciei, o tema de hoje é a obra do Fernando Pessoa ele mesmo. O único livro que ele escreveu em português e publicado com ele em vida. Vimos isso que na aula anterior, que ele deixou também textos em inglês. Mas em português, o único livro, não falo aqui de artigo, de revista, de livro, publicado com ele em vida, é exatamente este livro que eu tenho aqui em minhas mãos, chamado Mensagem. Ok? Mas, antes de passar para a mensagem, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão bônus da nossa última aula. Vocês lembram que nós indicamos alguns poemas do Mário de Sá Carneiro, do Sá de Miranda, do Pessoa e de um poeta anônimo, etc. Então, como dá para a gente comentar todas as questões, eu vou fazer aqui uma reflexão deste livro da PUC Minas Gerais, chamado Fernando Pessoa e o surgimento do sujeito literário. O sujeito literário ou sujeito lírico foi o nosso assunto naquela questão bônus. Vocês lembram, né? A questão do eu consigo mesmo, o desdobramento do eu, o eu profundo e outros eus. E aí eu trouxe para vocês uma reflexão para que vocês possam avaliar aquilo que vocês escreveram na questão bônus, que já está valendo. Já está valendo. Quem fez já está valendo, né? Hoje é o último dia
para quem não fez, enviar a questão bônus. Já estou caminhando para outra aula hoje, né? Então hoje você pode ainda mandar sua questão bônus. Vejam bem, a questão bônus trazia diversos poemas falando do eu. Eu me perdi dentro de mim. Hoje, quando me sinto, com saudade de mim. Eu não sou eu, nem sou outro, né? Então, vimos vários poemas, alguns que eu coloquei na questão bônus, outros que eu citei na sala de aula, na aula virtual, né? E para isso, eu pedi a vocês que fizessem uma reflexão, 15 linhas, 20 linhas, etc., né? E mandassem para nosso canal no YouTube. Se fizeram isso, vamos aqui uma avaliação geral sobre essa questão bônus. Veja bem, Fernando Pessoa e o surgimento do sujeito literário. Esse foi basicamente o tema da nossa questão bônus. Só que eu acrescentei outros autores para ficar uma coisa mais rica em termos de apreciação. A proposta da questão bônus era refletir sobre a obra do autor dos heterônimos como exemplo da crise da razão do homem na modernidade, para observar em seus textos e de outros autores a desconfiança ou a consciência da instabilidade de um eu que não pode de verdade ser e que não se reconhece, e porque está sempre diferindo entre um e outro, O objetivo, portanto, da questão bônus era observar como a obra pessoana relaciona-se com outras obras, com outros autores de épocas diferentes, e, ao mesmo tempo, pretendíamos ver como a obra pessoana fala da impossibilidade da crença no absoluto, mostrando-se realização indubitável da dúvida e revelando a perda de algo racional, sustentado por valores que não mais se poderiam manter diante da reformulação das ciências e dos valores. E aí eu entraria no texto da PUC, que diz o seguinte: o texto pode, entretanto, propor ao leitor que texto? O texto pessoano e o texto de investigação do eu profundo e outros eus. O texto pode, entretanto, propor ao leitor um jogo e apresentar através do anonimato. Lembre-se que tinha até um poeta que eu não citei o nome, né? Ele ficou no anonimato, lembra disso? Né? No anonimato e a alterização, né? Um sujeito literário que se revela pelos sinais de sua ausência, numa fala que se coloca sempre fora de si mesma, não remete a nada ou a ninguém, indicando o impensável do pensamento, o invisível da visão e o indizível da palavra. Fernando Pessoa, em sua obra que destaca o sujeito literário, pode ser vista como um exemplar crise da razão do homem da modernidade, produção de alguém que finge. Essa obra acaba por ser a produção de um sujeito identificável apenas à sua enunciação. Lembre que nós falamos aqui sobre a teoria básica do texto pessoano. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, né? Então, vimos que o fingimento poético é uma teoria que o Pessoa, inclusive, se adianta a alguns teóricos do século XX. Contaminado pela repetição do fingimento, o leitor, nós leitores, né, sinta quem lê, né? O leitor é forçado a colocar a máscara. Olha que interessante, bem atual, né? O termo máscara. A entrar no jogo e a participar conscientemente da mentira. Mentira aqui no sentido artístico. Dessa arte de encenação, reveladora da infinita finitude do homem e de sua prisão no labirinto do tempo. Então, vocês estão percebendo
a angustiante procura do eu por si ou pelo outro, a angustiante procura do homem pela sua identidade. E ele termina dizendo por quê? Finge aquilo que está sendo colocado. Pessoa encenou o seu prodigioso e radical sentimento de inexistência. Eu não sou eu, nem sou o outro. E ele diz, eu só sou eu quando me sinto diferente de mim. O bom português é várias pessoas. Então, Pessoa encenou o seu prodigioso e radical sentimento de inexistência, com suas contradições, proposta de vanguarda, com embates com a tradição. Lembram disso, né? Orfeu entrou em embate com a tradição. Pessoa também entrou em combate com a tradição, dentro da própria obra. Por exemplo, Mensagem vai entrar na contramão dessa ideia de modernidade explícita, que a gente pregou aqui naquela primeira aula, né? Sobre modernismo português. Tensões que envolvem um presente indesejado, um passado de repressão e contenção, e ainda a miragem de um futuro dominado pela velocidade e pelo desalento. O poeta dá testemunho de quem não consegue mais enganar-se nem mistificar-se, sendo obrigado a reconhecer que o espírito não é autônomo, o consciente não é infinito e o inconsciente infinito. Sua produção aponta para isso e para o fora. O desdobramento infindo, a artificialidade, o superficial, o neutro, visto afinal como a essência e a beleza da arte, em troca do tradicional, valores profundos e interiores que afinal serviam a poderes e a ideologias. Está morto o autor, dizem os seus textos. Viva a literatura e viva o sujeito literário. Enfim, essas reflexões estão naqueles poemas que vocês analisaram muito bem, né? E já estão concorrendo a uma propensa nota, né, antecipadora, quando você vai lá e se desnuda diante do canal, coloca suas opiniões, né, expõe suas opiniões, e isso expressa basicamente o que vocês tentaram fazer e conseguiram fazer, né? Mas é tudo isso, as contradições, os conflitos interiores, exteriores, internos, externos, literários, artísticos, né? Os embates do homem moderno estão expressos na ordem de Pessoa, que continua a tradição literária do Sá de Miranda, por exemplo, mas atualiza para um contexto mais moderno. Portanto, como dizem alguns ao referir-se a uma composição que vocês conhecem, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Era isto para começar. É só o começo. Tem muita coisa pela frente. E agora eu quero que vocês comecem a pegar aquele material que eu mandei para vocês, aquele meu trabalho que está na revista O Berro, né? No blog Berro.net. Eu pedi a vocês que imprimissem ou colocassem sobre a mesa na aula quando eu precisasse, para que ele pudesse falar um pouquinho de alguns poemas. Claro que não vou falar de todos hoje, né? Mas com certeza aqueles poemas que eu coloquei lá naquele trabalho para o Berro.net serão utilizados em avaliações ou em aulas aqui com vocês. Para começar, eu queria apresentar para vocês este livro. Todos conhecem. Diz a lenda das grandes distribuidoras, diz a lenda das grandes editoras do Brasil, de Portugal e de Espanha e de África, que este livro é o livro mais lido em língua portuguesa. O segundo seria Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Mas eu não vou aqui entrar em detalhes e confirmar isso, né? Mas eu diria que provavelmente seja, se não mais lido hoje, né? Porque há contradições hoje em relação à Pessoa e a Camões. Quem é mais lido hoje no Brasil? Em Portugal? Aqui no Brasil, com certeza a Pessoa já bateu Camões no sentido que vocês querem dar a palavra, né? Mas eu diria que esse livro é o mais conhecido da língua portuguesa.
né? Não só dentro dos países lusófonos, como dos países não lusófonos. É o famoso poema épico do Camões chamado Os Lusíadas. E aqui o segundo livro de hoje, que é o livro Mensagem, né? Mensagem do Fernando Pessoa, publicado em 34. Esse publicado em 1572, em pleno Renascimento português. E esse em 34, durante o século XX, e, como eu já disse, o livro de Pessoa, em português, publicado por ele vivo, claro. Né? A obra dele, póstuma, é muito grande, mas se é póstuma, ele não participou da publicação dessas obras. Mas é assunto para outra aula. Muito bem, qual o interesse de colocar esses dois poemas aqui? Inicialmente, a gente vai dizer o seguinte, que o poema Mensagem de Fernando Pessoa, ou o livro, se quiser chamar o livro de Fernando Pessoa, ele é tributário aos Lusíadas. Fica bem claro quando se lê os Mensagem, referências explícitas aos Lusíadas. Por exemplo, no livro Os Lusíadas, do Camões, há um poema chamado O Gigante Adamastor, que seria o Cabo das Tormentas. E no poema de Fernando Pessoa há um chamado Mostrengo ou Monstrengo, que é o mesmo tema, com outro nome, mas com a mesma identificação. Ou seja, há poemas em Mensagem que remetem claramente à obra de Fernando Pessoa, de Camões, né? Então, eu diria que há uma intertextualidade explícita em alguns poemas dos dois livros. Agora, eu queria inicialmente diferenciar os dois poemas, ou se quiserem, as duas obras. Vamos começar com Os Lusíadas. Os Lusíadas, de Camões, é considerado ou considerada a obra-prima do poeta. Vocês conhecem muita parte lírica dele também, sonetos, por exemplo, de Camões. A obra popular dele também é muito conhecida, mas, sem dúvida, essa aqui é aquela que é a exponencial. Então, este livro é uma epopeia. É uma epopeia no modelo dos gregos e romanos, né? Se diz que os Lusíadas é uma referência a Eneida de Virgílio, né? Porque Virgílio se remete a Homero e Camões se remete a Virgílio. Eu teria a seguinte passagem: Homero, Grécia, Virgílio, Roma, Camões, Portugal, Bento Teixeira, Brasil. Então você percebe a tradição literária clássica repassada de gerações e povos diferentes: gregos, romanos, português e brasileiro. Por que você tem Bento Teixeira? Porque Bento Teixeira escreveu a prosopopeia e ele diz aos amigos que a prosopopeia dele é uma imitação dos Lusíadas. É um poema épico para o Brasil. Na verdade, vai para Pernambuco e para o Brasil, né? E um pouco mais para a Índia. Mas, de certa forma, a prosopopeia já vai trilhando a herança camoniana. E temos aí várias outras influências que eu vou parar por aqui. Então, só retomando. Homero representa a tradição épica com a Odisseia, né? Com a Ilíada, com a Guerra de Troia, né? E já temos aí depois o Virgílio com a Eneida em Roma, Camões em Portugal com os Lusíadas e Bento Teixeira no Brasil com prosopopeia, que claro não tem a mesma envergadura do poema do Camões, mas fica a influência. Então, os Lusíadas, portanto, representa o ponto alto da poesia épica em língua portuguesa. Em língua portuguesa, eu poderia citar também, por exemplo, o Milton na literatura inglesa, mas vamos ficar só com Camões. Então, essa obra de Camões, portanto, ela retoma, ela reverencia, na época do Renascimento português, reverencia a tradição grego-romana, ou clássica, em que os grandes autores e filósofos gregos e romanos foram revisitados na arte e, claro, na literatura portuguesa, em especial com Camões. Bom, então, a epopeia é uma poesia, portanto, em versos, é uma narrativa, por exemplo, em versos, que exalta feitos heróicos. E quais são os feitos heróicos aqui exaltados? São os feitos dos
grandes nautas portugueses. Por isso, eu até citei hoje no meu Instagram, numa postagem que eu fiz, eu citei uma dedicatória que eu recebi de minha esposa em 2017, meu aniversário, onde ela colocou o seguinte no livro: o mar com fim é grego e romano, o mar sem fim é português. Camões chega a dizer, ele não nega, claro, ele não nega a importância de Homero e de Virgílio, dos gregos e romanos, mas ele diz com essa epopeia portuguesa e com os feitos portugueses que o mar com fim é grego e romano, mas o mar sem fim é português. Aí a pessoa vai lá na frente de mensagem pegar carona e diz que conquistemos de novo a distância geográfica, mas que seja nossa. Ou seja, a pessoa já remete que Portugal conquistou o mar, expandiu o seu império, mas perdeu. A pessoa diz, eu agora quero a conquista, mas eu quero definitiva, eu não quero mais perder essa conquista, né? Então, repare aí que você percebe a relação entre a poesia clássica, o Camões e Fernando Pessoa, já para citar alguns exemplos. Então, para Camões, os Lusíadas, sem dúvida, iriam suplantar os feitos dos anteriores gregos e romanos, tanto no aspecto da conquista, da expansão marítima, né, de Portugal e da Espanha, né, dois exemplos, como no aspecto artístico. Ele tem crença que a sua elaboração da tradição grego-romana iria superar o trabalho dos gregos e romanos, porque a arte portuguesa de navegação teria superado a dos gregos e romanos. Então, já se percebe aí, portanto, o valor que Camões dá a esse seu trabalho, né, que ele teria salvo no naufrágio e publicado com muita dificuldade com o apoio de Dom Sebastião. Dom Sebastião, inclusive, é homenageado do poema. E Dom Sebastião vai ser depois personagem de Mensagem. Reparem aí, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, né, dos Lusíadas, teria ajudado na publicação da obra, com sua influência, e é homenageado por Camões, e inclusive recebe uma pensão do rei, Camões, pensão que ele mal recebe até o fim da vida, né? E em Mensagem, Dom Sebastião reaparece como personagem em quase todo o livro, em especial na segunda e terceira parte de Mensagem. Então, reparem bem as relações intertextuais. Mas, voltando para os Lusíadas, é um poema épico, ou se quiser, é uma epopeia. Como se marcaria aqui uma epopeia? Veja bem, a epopeia camoniana, que é a que nos interessa nesse momento, porque há uma variante dessa epopeia. Você tem o Caramuru e o Uraguai, por exemplo, né? São dos epopeias brasileiras, sendo que a primeira segue o modelo camoniano. Já o Uraguai já não segue o modelo camoniano na estrutura. Vamos lá. Qual seria essa estrutura? A poesia épica camoniana tem a seguinte estrutura: introdução, narração e epílogo. Introdução, narração e epílogo. Ou seja, são três partes bem destacadas. A introdução, onde Camões vai apresentar qual é o objetivo do seu poema. Ele vai dizer que esse poema, Os Lusíadas, de sua autoria, vai exaltar o ilustre peito lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, né? Ele vai dizer que esses nautas chegaram a lugares nunca antes navegados e expandiram a fé e o império. Então, basicamente, na introdução, nós teremos o quê? Teremos a apresentação do tema que Camões vai tratar depois da narração, e esse tema ele já começa em grande estilo, né? Ou seja, é como se você começasse com a música lá em cima, né? Bem alto o som, e Camões vai deslizar por esse momento, dizendo que vai cantar o ilustre peito lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram, porque nos Lusíadas há uma deusa que está a favor dos portugueses e dois deuses contra os portugueses. Então há uma divisão, né, entre os deuses. Uns querem apoiar os navegantes, outros não querem apoiar os navegantes. Termina vencendo o apoio da deusa que vai proteger os portugueses. Eles vão chegar até o seu objetivo e voltar depois a Portugal,
Passa pela dos amores. Bom, então, a estrutura, introdução. Outra coisa que aparece também no poema épico é a invocação. O que é a invocação? A invocação é uma súplica. Se você, por exemplo, é cristão, católico, né, você invoca a Virgem Maria. Se você é romeiro do Padre Cícero, você vai dizer, valeu meu Padre Cícero e a Mulher das Candeias. Então, invocação é você dirigir-se à divindade ou a seus representantes pedindo apoio, pedindo defesa, acompanhamento, força. Quem são as pessoas, né, que Camões invoca no poema para protegê-lo? As ninfas do Tejo. Isso é a invenção de Camões. Ninfas do Tejo. Ninfas são elementos que vocês conhecem, né, personas da mitologia clássica. Camões cria as ninfas do Tejo que iriam protegê-lo, tanto na escrita como proteger os portugueses, portanto, nessa viagem tão difícil. Porque não era uma viagem tão fácil. É bom lembrar isso, né? Vamos depois ver isso com mais detalhes. Então, a apresentação, onde o poeta ou a voz lírica vai dizer qual é o seu objetivo. Cantar o ilustre peito lusitano, que até os deuses obedeceram. Netuno e Marte obedeceram. E cantar também as façanhas dos reis que foram devastando a fé e o império. Ele disse que também havia a intenção de, além de conquistar terras, expandir também a fé católica, porque Portugal e Espanha foram os baluartes do catolicismo, especialmente quando houve o rompimento, né, na Europa da cristandade. Bom, então temos aí a apresentação, a invocação e temos também o que? A dedicatória. A quem Camões dedica o seu poema? Ao el-rei Dom Sebastião, jovem rei de Portugal, que depois vai fazer uma coisa horrorosa, vai estragar seu reinado e vai morrer lá em Alcacequebi, na África. Tema de mensagem, aguarde, tema de mensagem, né? Então ele vai fazer uma aventura despreparada, vai combater os mouros na África, né, em busca de expansão, e vai morrer lá no deserto de Alcacequebi. Então Dom Sebastião, ele vai morrer inclusive em 1580, mesmo ano que Camões morreu. Quer dizer, pouco ano depois de publicar Os Lusíadas, morre Camões e morre Dom Sebastião, né? Morre o poeta e o seu protetor. E também, como disse Pessoa, louco, porque quis grandeza que a sorte não dá. Então, Dom Sebastião vai ser homenageado do livro, da obra, porque ele teria ajudado Camões a publicar essa obra. Ele deu uma pensão que ele manteve com raridade, né, mas manteve até o fim da morte do poeta, que hoje está enterrado no convento do Jerônimo de Portugal, mas foi enterrado quando morreu em Cova Rasa. Bom, então seríamos o quê? A apresentação, invocação e dedicatória. Qual é a outra parte? Que já é a segunda parte. Essas três subdivisões estão na introdução, né? E agora vem a narração, que é a parte maior do poema. Não chamaria epopeia se a maior parte não fosse narração. Portanto, os Lusíadas são uma narração em versos. Portanto, a maior parte dos textos, dos poemas de Os Lusíadas são de forma narrativa. Aí você vai encontrar os grandes feitos portugueses, vai encontrar a chegada lá nas Índias, vai ver os sortilégios e as alegrias dos portugueses na ida, na volta, no combate aos mouros, aos inimigos de Portugal, etc. E a última parte é o epílogo. Vocês lembram que eu falei que o livro começa com a música lá em cima, né? Lá em cima a música, mas lá em cima. Mas na última parte a música vai descendo, e a voz lírica diz assim, ou a voz lírica que personifica o próprio Camões, que foi soldado, foi marinheiro, foi náufrago, foi preso, foi degradado, veio da miséria, né? Ele viveu tantas aventuras que ele, portanto, é um conhecedor do que ele fala. Então, essa voz lírica que começou exaltando os reis e o povo de Portugal, a nobreza de Portugal, os grandes feitos de Portugal, né? A fé cristã, a expansão marítima. Na última parte, no epílogo,
temos já uma voz rouca, que diz: esta voz está rouca e ensandecida, porque cantou os malfeitos dos portugueses. O que é que ele quer dizer com isso? Que no final do poema, Camões já percebe aonde vai terminar essa cobiça por ouro, prata, escravo, índio, pau-brasil, especiarias, né? Então ele já tem o texto, ele vai caindo como se fosse uma peça teatral, vai diminuindo, vai fechando a cortina e fecha com desilusão. Antes mesmo do epílogo, dentro dos Lusíadas, há um episódio chamado Velho do Restelo, né? Que é uma voz de um senhor quase profética, né? De barbas longas, que se aproxima da caravana, do navio, e diz: vã cobiça, glória de mandar. Ele amaldiçoa navegações. Então, quem seria esse velho do Restelo? Seria a velha tradição, né? Enquanto eles representam a modernidade, o renascimento, o espírito moderno, o velho representa a tradição, dizendo: olha, cuidado que vocês estão caindo no abismo. A cobiça de vocês vai levar Portugal a um fracasso. E o que vai acontecer, inclusive, em 1580? Em 1580, com a morte de Dom Sebastião, Portugal cai em domínio de quem? Do seu vizinho mais temido. Vocês já sabem, vão saber essa mensagem, que Portugal foi um estado da Espanha, até tornar-se independente, né? E aí, o que acontece? Portugal, com a morte de Dom Sebastião, que não tinha filhos, era um jovem, quase um adolescente imaturo, ou um jovem imaturo, ele tinha um pouco mais de 20 anos quando chegou ao poder, né? Então morreu muito jovem, né? E com a morte de Dom Sebastião, que não tinha herdeiros, Portugal cai em domínio espanhol, né? E quem é que vai governar Portugal? Vai ser o rei de Espanha, que vai anexar Portugal aos seus domínios, né? Então, de 1580 até 1640, Portugal e o Brasil vão pertencer à chamada União Ibérica. Se você quiser assustar um português, os portugueses assim, fiéis à tradição, fale desse assunto, que ele discute em sua casa. É um assunto tabu em Portugal, que é a chamada União Ibérica, quando Portugal volta a ser província espanhola, né? Então, é o maior reino da época. Espanha, Filipe, rei de Espanha, Filipe, parente de Dom Sebastião, né? Mas não era irmão de sangue, por exemplo, né? Não era pai, não era filho, né? Filipe da Espanha, com a Espanha e suas colônias da América. Portugal com o Brasil e colônias africanas formam um dos maiores impérios da época, chama-se União Ibérica. 1580, morte de Camões, morte de Dom Sebastião, e Portugal cai em domínio espanhol, até 1640, quando Portugal retoma a ser uma nação independente do domínio espanhol. Então vocês estão vendo aí que esses assuntos, eles historicizam os Lusíadas. A glória da expansão marítima, a chegada às Índias, Vasco da Gama, que representa o nobre espírito português. A nobreza portuguesa, que em nome do povo e em nome do rei, toma posse das terras conhecidas, né? Em especial depois do Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha dividem o mundo conhecido, em especial para suas realezas, Espanha e Portugal. Então, essa seria uma apresentação dos Lusíadas. É uma epopeia clássica, no modelo de Homero e de Virgílio.